Palmeiras de fato é um time invejável, palestrino. Foi divulgado aí o balancete e é o único time que tem lucros comparados com esses outros ditos grandes de São Paulo. Corinthians devendo aí, roendo beira de pinico, o São Paulo devendo horrores, quase 1 bilhão de dívida, o Santos nem se fala, tentando se reerguer agora, e o Palmeiras não para de mostrar lucros na gestão Leila Pereira. É impressionante e é lógico que a gente tem que conversar sobre isso no vídeo de hoje. Bruno Rodrigues com data para voltar aos gramados. Notícia muito bacana aí pro torcedor palestrino, que quem sabe a gente vai ter um ponto esquerda nato, né? Quem sabe? Abel Ferreira volta a ser aí uma das prioridades da seleção brasileira. Vou comentar com vocês aqui, ou melhor, trazer algumas falas do André Hernan, que ele disse lá no All Sports, e é uma coisa pra gente refletir. E já vou deixar claro aqui, tá? Esse negócio de seleção brasileira e Abel Ferreira já tá enchendo o saco, tá enchendo os pacovar já esse negócio aí. E é lógico que também nós vamos falar desse Palmeiras que venceu. O time encardido quando vai pra ser visitante aí, hein? Caramba, vencemos o Ceará, quebramos outro tabu e tamo na frente aí para conquistar a vaga na Copa do Brasil. Antes da gente começar esse vídeo, verifica a sua inscrição no canal, o sininho de notificações e o like, e depois do like o hypar. Você já sabe a pataquada toda que você tem que fazer. Isso aí é compromisso seu, hein? Ô, é feriado, eu tô aqui trabalhando, o mínimo que eu mereço é o seu like e o seu hypar aí neste vídeo, beleza? Conto aí demais com vocês do outro lado. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nesse feriadão de Dia do Trabalho. Feriado de Dia do Trabalho que ninguém trabalha. Eu nunca vi uma coisa dessa, é só no Brasil que isso acontece. Mas eu tô por aqui falando de Palmeiras com vocês. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. O Notícias Meu Verdão tá alcançando pessoas de Portugal, aqui, países sul-americanos. Bacana demais. Já vi até comentário de gente que mora no Japão acompanhando aqui. Palmeirense lá do outro lado do mundo, fico muito feliz demais. Ó, meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. Lógico que a gente vai começar aqui, ó, no tete a tete. Agora eu não vou colocar aqui ilustração com vocês, eu quero que vocês só me vejam aqui, que eu quero trazer aqui os principais pitacos dessa vitória do Palmeiras contra o Ceará. Eu vi muita gente cornetando o Palmeiras, velho. Por incrível que pareça, mesmo após essa vitória magnífica, eu entendo a cornetagem e tem até alguns pontos que realmente eu quero falar com vocês mesmo depois de vencer. É o seguinte, começo assim, palestrino, ó. O técnico Abel Ferreira exaltou a vitória do Palmeiras contra o Ceará aí por 1-0 nessa última quarta-feira, em entrevista coletiva, logo após o término do jogo lá na Arena Castelão, que jogo aí que foi válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Abel abordou aí sobre os desafios de jogar em Fortaleza e ressaltou as dificuldades de encarar o Ceará, que vinha de uma longa sequência sem perder em casa. Se não me falha a memória, o Ceará não perde lá na Arena Castelão desde agosto de 2024. É mole, e o Palmeiras foi lá e desceu taca nos caras e acabou trazendo um resultado de 1-0 para casa. Poderia ter sido mais, hein, Palmeiras? Poderia ter sido mais, mas enfim. Olha só o que o Abel falou, vou destacar aqui duas aspas dele para vocês. O tempo de viagem para La Paz e Fortaleza é o mesmo. Temos de lidar com o adversário que não perdia em casa desde o ano passado. Foi campeão cearense e acima disso tivemos só 2 dias de preparação além das viagens. Depois tem o lado do clima, porque vocês viram não só nós, mas até o adversário que é daqui, cansado no final do jogo porque lutaram. É sempre muito difícil jogar por aqui, é sempre um sofrimento, por isso tudo, adversário, viagem, clima. Não vou falar de gramado porque é igual para os dois, disse aí o Abel Ferreira em entrevista coletiva, que continuou, palestrino. Mais uma aspas aqui para vocês refletirem. Não me lembro de nenhum time vir aqui e encostar os times daqui nas cordas. Quero que meus jogadores façam isso, mas de outro lado tem um time com um bom treinador que se prepara, tem a mesma vontade que nós. Temos elenco mais qualificado tecnicamente, mas isso por si só não resolve. Tem a parte técnica, tem a parte tática, mental e física. Na minha opinião, nós igualamos na tática e técnica, mas eles foram superiores no físico. Há um lado estratégico também em função daquilo que é parte do clima.
fomos aprendendo. Houve em La Paz também. Às vezes funciona, às vezes não. Analisou aí o Abel Ferreira em vitória do Palmeiras. Punk aí pro Palmeiras. Eu falei ontem pra vocês que esse jogo ia ser muito pesado. Vocês viram como o time do Ceará correu, velho. Mas os caras correram pra caramba, bateram também, dividiram bolas ali de forma ferrenha. Um jogo muito complicado e esse 1 a 0 ficou ótimo aí pro Palmeiras, um excelente resultado, tá? Apesar aí de reconhecer o importante resultado conquistado fora de casa, o professor Abel Ferreira alertou que está tudo em aberto, ressaltando que o Palmeiras seguirá trabalhando para fazer um bom jogo de volta em sua casa contra o Ceará. Quero ressaltar algumas coisas aqui para vocês desse jogo. Eu comecei falando do Abel aqui, analisando. Tem muita gente falando aí que o fato do Palmeiras fazer o jogo que fez ontem, 1 a 0, e aí vocês vão notar que o Palmeiras recuou, né? Abdicou de jogar para ficar só se defendendo. O Abel fazendo um monte de improvisações, cara. É Vanderlan, hora de ala, hora de lateral, hora de ponta esquerda. Tem hora que não dá para entender o que o Abel faz, essa improvisação maluca desse técnico. Mas e as convicções dele, cara? E não adianta a gente ficar aqui batendo no cara o tempo todo, porque é nisso que ele acredita. Por isso que eu comecei aqui com o Abel. E aí tem o lado da torcida que vai falar: ah, o Palmeiras está se resguardando porque o calendário é muito pesado, e aí fez um gol, aí abdica de jogar para ficar atrás só segurando a equipe. É um risco, na minha opinião, mas eu entendo essa. Só que é o seguinte, cara, ontem o Palmeiras eu acho que poderia ter feito mais gols lá no Ceará. Jogo muito truncado, juiz picotando, nossa, mano, meu Deus, arbitragem, meu Deus do céu, picotando o jogo todo. Tá, e é pros dois lados, tá bom? Não é só a favor do Palmeiras, não, foi a favor do Ceará também. Era qualquer encostadinho, os caras se jogavam no chão, o árbitro apitava, mano. Eu odeio esses árbitros que ficam picotando o jogo. Você tem mais bola parada do que necessariamente aí jogo de bola rolando, né? E acabou beneficiando um pouco o Palmeiras, né? A gente cobrou aquele meio escanteio, vamos dizer assim, e o Gustavo Gomes foi lá e marcou o único gol da partida de cabeça, gol de bola parada do Palmeiras. Vitórias e vitórias, o Palmeiras vem somando fora de casa. Que time chato do caramba pros adversários enfrentar o Palmeiras. Diferentemente de jogar no Allianz Parque, que o Palmeiras não tá com um retrospecto muito bom, quando vai jogar na arena dos caras, quando vai jogar na casa adversária, o Palmeiras tem sido avassalador, e essa é a parte mais importante, que aí eu já discordo um pouco aí de muita cornetagem do pessoal na internet, porque o Palmeiras vem de uma sequência insana, velho. Venceu o Internacional lá embaixo, no Rio Grande do Sul, depois de lá venceu o Fortaleza na Arena Castelão, que aí jogou também com o Ceará, depois venceu o Bolívar a 3.700 aí metros de altura do nível do mar. Não foi fácil, o Palmeiras venceu esses jogos, aí teve um tropeço dentro de casa pro Bahia, um time que é infinitamente maior e melhor do que o Ceará, com todo respeito ao Ceará, tá? O Bahia pratica hoje um futebol muito melhor, o Palmeiras foi lá e perdeu, e agora o Verdão vem pela Copa do Brasil e ganha, traz o resultado positivo para disputar em sua casa. Vitória maiúscula, tá? Isso precisa ser ressaltado. Esse jogo ficou marcado também porque, como eu trouxe na prévia de ontem, nós esperávamos ver aí Vitor Roque e Paulinho jogando juntos, mas parece que o Abel é inimigo desses dois jogarem juntos, tá? O técnico tem suas convicções, mas a torcida esperava esses dois atacantes aí atuando, né? O ataque do Palmeiras hoje, se você for colocar no papel, é um ataque excelente. Mas isso não aconteceu, Vitor Roque jogando um pouco abaixo ontem, né? Mas eu não vou ousar aqui criticar o Vitor Roque, porque se tem um jogador que tem corrido muito, tem se esforçado, é esse menino que chegou no Palmeiras. Então é uma questão de calma, a gente tem que, sabe, ignorar o que a imprensa tá fazendo aí de pressão, é Vitor Nhoque, é Vitor que não faz gol. Calma, gente, eu acho também que o esquema do Abel não favorece o Vitor Roque, mas ele tem corrido, tem se dedicado. Ontem ele foi abaixo contra o Ceará, é verdade, mas eu aqui não vou cornetar. Fala pra mim aí, você que tá querendo cornetar o Vitor Roque, fala aí uma bola redondinha que chegou pra ele, pra pelo menos ele chutar no gol. Fala pra mim,
Não teve uma, cara. É difícil você cornetar. O Vitor Roque tem talento. Pra mim, ele vai dar muita conta nesse time do Palmeiras, tá? Ele só precisa se readaptar, se reencontrar nessa equipe, que você pode ter certeza que ele vai ser um puta atacante pro Palmeiras. E do outro lado você tem um cara que é espetacular também, chamado Paulinho. Eu não sei porque que o Paulinho ainda não é titular da equipe do Palmeiras. Não sei se ele ainda tá fora de forma, não sei se na cabeça do Abel ele é jogador para segundo tempo, eu não sei. O Paulinho ontem ele entrou, ele tava meio perdido, ele não sabia se ele era ponta, se ele era atacante, se ele era volante, ele não sabia, porque o Palmeiras virou uma salada no segundo tempo, porque abdicou de jogar e botou 500 caras atrás da linha da bola para não sofrer gol pro Ceará e tomou uma pressãozinha pros caras lá, é verdade. Mas o Paulinho entrou, mesmo perdido em campo, vocês viram o talento que o cara tem. O cara não perde a bola, velho. Ele recebe a bola, ele sabe dominar, ele levanta a cabeça, quando dá pra partir pra cima ele parte, quando tem que segurar e cadenciar ele cadencia. Teve uma bola lá que foi a bola mais impressionante aí do Palmeiras no segundo tempo, que o Paulinho recebeu, ele tava marcado por 4 jogadores. Eu bati o olho assim, eu falei, mano, ele vai perder essa bola. Não perdeu, velho. Ele marcado por 4 caras, ele conseguiu dominar, parar a bola, tocar a bola pra trás, partiu pra frente, depois ele recebeu em diagonal. Ele podia tocar a bola pra dentro da área, o Maurício estava sozinho para fazer o segundo gol do Palmeiras, mas ele preferiu chutar e o goleiro do Ceará fez lá uma boa defesa, tá? Porque o Paulinho chutou muito bem aquela bola. Podia ter sido o segundo gol do Palmeiras, o Paulinho acho que foi um pouquinho fominha ali, mas também tem aquela sede dele de atacante, de marcar, de mostrar que tá ali, presente para entregar pro Palmeiras. Ele acabou chutando essa bola e não saindo no gol, mas é um jogador espetacular, velho. Pra mim, mesmo entrando no segundo tempo, foi o melhor jogador do Palmeiras, tá bom? Então, eu não sei por que o Paulinho ainda não é titular dessa equipe. Se eu fosse o Abel, eu mudava esse esquema tático, jogava com Paulinho e Vitor Roque numa dupla de ataque lá na frente e o Estevão aqui, ó, como meio atacante, sempre circulando e flutuando atrás desses dois, ora pisando na área, ora caindo pela direita, ora caindo pela esquerda. Eu jogava com esses 3 na frente, cara. Mas o Abel tem as convicções dele, ele é o técnico, é ele que recebe milhões e milhões e eu sou só um papagaio que torce pro Palmeiras e fala aqui o que acha a respeito de tudo isso. Palmeiras aceitou aí pra gente finalizar essa parte. E aí uma fala também do Lucas Evangelista, que jogou muita bola. Lucas Evangelista, o Giai, o Gomes. Cara, o elenco do Palmeiras tá de parabéns, tá? Principalmente defensivamente. Felipe Anderson também tentou um rolinho ali na saída da área nossa ali, que quase complicou, hein, Felipe? Cuidado, hein, meu? Ô, Felipe, você vai querer fazer uns negócios desses na... pô, pelo amor de Deus, né? Bom, quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando. Mas fora esse lance isolado, o Felipe Anderson foi muito bem aí, principalmente defensivamente, cara. Ali do lado do Giai, o argentino também jogando muita bola. Enfim, o elenco do Palmeiras, Emiliano Martinez, o Lucas Evangelista, que eu vou ressaltar uma fala aqui dele pra vocês, sensacionais, velho. Jogadores muito bons aí, táticos, jogando muito bem pelo Palmeiras. Para a gente finalizar aqui a nossa análise simples de um torcedor aqui, para você torcedor do outro lado, Palmeiras aceitou, né? E é isso que eu não fiquei muito contente do jogo de ontem. Segundo tempo, a gente sofreu uma abafa do caramba do Ceará. Eu já tava torcendo, contando no relógio para ver esse jogo acabar, porque eu já vi que o Palmeiras não queria atacar mais. Foi improvisação atrás de improvisação. Era a linha de 6, cara, que o Palmeiras fez. Depois mais uma linha de 4 ou 3 ali na zaga. Foi um melê groseiro caçarolê para tentar segurar os caras. Que bom que a gente conseguiu segurar. E aqui vai um pitaquinho meu aqui. Abel, por que o Luigi não joga nesse time, hein? Você prefere colocar o Vanderlan de ponta esquerda e não coloca o Luigi para jogar? Foi aí uma baita propaganda que fizeram da renovação dele, né? O menino passou, sofreu aquele negócio lá contra o Cerro Porteño no Sub-20 e o menino fica só no banco, velho. Eu não consigo... Essas coisas que o Abel faz é que a gente não consegue entender. Eu não tô falando aqui fora Abel agora, tá? É só uma crítica construtiva. Eu não consigo entender como é que o Vanderlan vira a ponta esquerda e o Luigi no banco ele não pode jogar, velho. Apesar de que o Luigi também não é ponta esquerda, né? Enfim. Mas eu não consigo entender isso. Tem algumas coisas que o Abel faz que de fato buga a minha cabeça, dá tela azul aí pra galera da informática. Tela azul, bam, sabe? Dá aquele barulho na minha cabeça que eu não consigo entender o que o Abel faz. Vitória boa do Palmeiras, trouxemos a vantagem magra pra casa, é verdade, mas trouxemos uma vantagem e o Palmeiras tem tudo pra passar de fase na Copa do Brasil. E eu finalizo aqui com uma fala que eu acho muito importante
do Lucas Evangelista, tá? No final da partida, um cara que jogou muita bola também aí, é o Lucas Evangelista lá do Red Bull Bragantino, que toda vez que enfrentava o Palmeiras, esse cara jogava a vida contra o Palmeiras. E dentro do Palmeiras, com essa camisa aqui maravilhosa, ele também tem entregado, tem sido um cara muito bom aí no apoio defensivo e também com saída de bola. E ele falou o seguinte, ó, aspas aqui pro Lucas Evangelista, após aí o término da partida. Olha só, estou me sentindo em casa. É uma coisa que gostei muito aqui, é que não tem vaidade. Todo mundo quer ajudar o Palmeiras. O ano é longo, não tem titular nem reserva. Todo mundo é importante, finalizou o meia. O que ressalta que o Abel vai sim rodar esse elenco muito durante esse ano, tá? E os jogadores estão aí comprometidos, ora reserva, ora titulares, e não tem vaidade, pelo menos segundo o Lucas Evangelista, briga de ego, não, eu que sou titular, que não sei o quê, como tá acontecendo lá no Cruzeiro, né? Dudu brigando lá com o técnico, brigando aí com a diretoria, porque ele tinha que ser titular, estrelão. Ainda bem que o Palmeiras se livrou do Dudu, porque isso aí ia ser uma puta de uma bomba dentro do vestiário do Palmeiras. Ainda bem que ele foi pra lá. Obrigado, Dudu, por tudo que você fez pelo Palmeiras, mas ó, nunca mais volte por aqui. Esse é o meu desejo como palmeirense e eu sinto muito por pensar assim. Mas o Lucas Evangelista ressalta o que tem no vestiário do Palmeiras, o que tá faltando no vestiário do Cruzeiro, tá? E isso eu acho que é a parte mais forte do Palmeiras, esse mental, e ressalta e bate de frente com aquilo que eu falei no começo do ano, né? Pra mim, o Abel tinha perdido o elenco do Palmeiras, mas o Lucas Evangelista vem e me deu um tapa de luva falando que não tem vaidade, eles sabem a hora de ser titulares, eles entendem quando tem que ser reserva e isso é muito importante. O elenco do Palmeiras está muito fortalecido aí com a ideia do Abel, pelo menos é o que dá a entender com essa fala do Lucas Evangelista. O Verdão leva essa vitória para São Paulo e joga pelo empate agora palestrino na partida de volta, que acontecerá no dia 22 de maio lá no Allianz Parque, tá? Daqui um mês praticamente, menos de um mês aí, o Palmeiras volta a jogar pela Copa do Brasil. Posta aí nos comentários o que vocês acharam dessa vitória. Tem coisa pra cornetar, vocês acham? Posta aí também, se vocês acharam que foi importante a vitória do Verdão, manifeste-se, tô lendo agora os comentários de vocês. E seguindo aqui com o nosso projeto de noticiário, vamos falar aí do Abel, né? Ele que é um nome muito falado no Brasil, é muito louco, eu fico vendo as coisas sobre o Abel Ferreira, cara. O palmeirense, parte da torcida do Palmeiras, eu também algumas vezes já fiquei louco com o Abel, com algumas atitudes dele, tem algumas ideias táticas que ele tem que eu não consigo entender muito bem. É uma coisa que a gente não pode esquecer, o cara é vitorioso demais, o cara é bom treinador sim, porque nenhum péssimo treinador ganha o que esse cara ganhou em sequência. O cara ganhou muita coisa no Palmeiras, ganhou tudo, cara. O palmeirense, eu fico meio ressabiado, sabe, de criticar o Abel, embora já critiquei aqui no canal. Vou trazer aqui umas falas do André Hernan, porque, né, o Ancelotti tá dando risada, tirando onda com a cara da CBF, e agora a CBF cancelou a vontade de ter o Ancelotti, e agora tem aí Jorge Jesus e, pasmem, sério mesmo? O Abel Ferreira também tá na lista da CBF para treinar a seleção brasileira. Se liga só aí, ó. O nosso querido professor português, Abel Ferreira, tem contrato com o Palmeiras Palestrino, é bom falar isso aqui para vocês, até dezembro de 2025. Embora o torcedor deseje aí a sua permanência, pelo menos aí eu acredito que a maioria dos torcedores do Palmeiras quer o Abel no comando da equipe, o futuro do treinador, devo dizer para vocês, no Verdão, segue aí muito indefinido, tá? Entre renovação com o Palmeiras, quem sabe aí uma proposta da seleção brasileira ou até quem sabe voltar a treinar um time na Europa, né? Com isso, de acordo aí com informações aí do jornalista André Hernan lá no All Sports, um dos agentes do Abel Ferreira desembarcará no Brasil na segunda semana de maio, coisa que o nosso palestra também já vem falando, ó, há um tempo lá no portal. Falas do André Hernan aqui, ó. A CBF sabe que o Abel está em seu último ano de contrato e ainda não sentou com o Palmeiras para renovar. A informação que eu tenho é que na segunda semana de maio, o representante do Abel Ferreira, um deles, chega em São Paulo, disse aí o André Hernan, né, no bate-papo que eles têm lá no All Sports. Continuou o Hernan falando, olha só, tem conversa da CBF? Pergunta aí. Tem conversa de renovação de contrato com o Palmeiras? A gente vai saber quando ele chegar aqui, né, o empresário do Abel. Mas o fato é que vai ter gente que representa o Abel aqui no Brasil logo logo
completou aí em sua frase o André Hernan. Então tá muito em aberto essa situação e ele tá chamando a atenção de muita gente, inclusive até do Boca Juniors, que mandou seu técnico embora. Como ele não tem contrato ainda renovado com o Palmeiras, pode assinar um pré-contrato no meio do ano. É por isso que acontece aí muitas especulações de o Abel ficar ou o Abel sair para qualquer outro clube. Na sequência, o André Hernan também comentou sobre a possibilidade do professor aceitar dividir entre Palmeiras e Seleção Brasileira num primeiro momento, já que o Brasil joga no início de junho pelas eliminatórias, dias antes do embarque do Alviverde para o Super Mundial de Clubes da FIFA. Aspas pro André Hernan aqui, e eu concordo plenamente com essa fala dele. Olha só, se o Abel aceitaria essa situação de fazer um jogo da seleção e depois ir para o Mundial e depois voltar, não me parece ser o perfil do professor Abel Ferreira aceitar essa coisa picada, disse o André Hernan no papo que eles têm lá no All Sports. E eu vou falar para vocês, cara, já tá enchendo, hein? Esse negócio de seleção em cima do Abel Ferreira já tá enchendo o saco. Esses caras da CBF, eles não sabem o que eles querem, cara. Essa é a verdade. Aliás, eles sabem muito bem o que eles querem. Eles querem dinheiro. É dinheiro que eles querem. Então, independente do que eles fizerem, eles só querem grana. E eu acho muito difícil o Abel, no perfil que ele tem, aceitar aí a seleção brasileira com essa bagunça que tá acontecendo lá, tá? Eu acho muito difícil. Eu não sei se ele ia ficar calado perante a muita coisa que acontece lá dentro, ou então se ele aceitasse, os caras iam picotar ele todo dia, falar, isso aqui você não pode falar, você tem que trazer tal jogador. Eu não sei como é que seria. Eu acho que seria pro Abel Ferreira em si péssimo ir para a seleção brasileira, porque o cara conta aqui com o prestígio da Leila, o cara tem a Leila querendo ele até 2027, tem um contrato milionário no Palmeiras, ele é prestigiado sim por boa parte da torcida, inclusive para mim aqui, que algumas vezes eu corneto ele, mas sim, ele tem o meu prestígio também. Então eu acho que não seria legal para ele aceitar essa proposta da seleção brasileira. Ele falou também ontem na coletiva, mas falou, mas não falou, né? Eu tenho contrato com o Palmeiras, aquele protocolar, né? Tenho contrato com o Palmeiras, eu vou honrar isso e tá tudo certo. Falou e não falou. Não senti firmeza dele que ele permanece no Palmeiras, mas também não consegui entender que ele tem intenção de treinar a seleção brasileira. Esse futuro dele tá em aberto e o que é mais importante, o Palmeiras vai conversar sim com o empresário, porque o Palmeiras tem aí convicção de que vai conseguir aí a manutenção do seu treinador e aumentar o vínculo dele com o Verdão. O que você acha disso tudo? Posta aí nos comentários. Se aceitaria o Abel até 2027 ou você é daqueles fora Abel, não aguento mais esse cara, a gente tem que trocar porque, enfim, já deu o ciclo dele. Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários. E vamos lá, vamos seguir aqui que eu tenho mais duas coisas para falar para vocês e duas coisas muito boas, cara, muito legal. Eu torço por esse rapaz aqui, ó. Chegou no Palmeiras, eu detesto quando eles pegam aí essas lesões pesadas, sabe? O caso do Bruno Rodrigues, mas tem informação muito legal que o nosso palestra trouxe para nós e tem data, hein? Tem data para a estreia do Bruno Rodrigues, estreia, porque eu acho que se ele jogou 3 jogos pelo Palmeiras foi muito. Segundo informações apuradas pelo nosso palestra, o planejamento inicial do Núcleo de Saúde e Performance, juntamente com a comissão técnica do Verdão, é de que o Bruno Rodrigues esteja à disposição, anotem aí na agenda de vocês, entre os dias 15 e 22 de maio, ou seja, aí última semana de maio, né? Penúltima semana, o Palmeiras está cogitando ter o Bruno Rodrigues de volta aos gramados, cara, muito legal. O atacante aí vai ser avaliado, segundo o nosso palestra, diariamente e por conta disso o retorno deverá ser adiado ou até mesmo antecipado. Porém, caso o cronograma seja cumprido conforme pensado inicialmente, o atleta poderá estar em campo entre as partidas contra o Bolívar e contra o Red Bull Bragantino e Ceará também, partida de volta da Copa do Brasil. Muito legal, o Palmeiras que tá precisando aí de um ponta esquerda urgentemente nato. Tá aqui o Bruno Rodrigues, ele não é nenhum jogador espetacular, craque de bola, mas é um cara que pode ajudar demais o Palmeiras e a gente acabar um pouco com essas improvisações na ponta esquerda,
Ele aqui é ponta esquerda nato. Então ia ser muito interessante aí ver o Bruno Rodrigues voltar a praticar um bom futebol. Não esperem muita coisa dele no começo, o jogador vai precisar de confiança depois de 2 lesões gravíssimas, mas eu acho já importante esse passo, ele voltar aos gramados aí, o Abel ir colocando ele aos pouquinhos para ele ganhar confiança e quem sabe ser titular dessa equipe futuramente. Queria compartilhar isso com vocês, estou torcendo demais pela volta do Bruno Rodrigues. E vamos seguindo aqui, olha, pra gente finalizar, agora a gente vai falar aqui de uma coisa que é para deixar os rival aí tudo com inveja, cara. E se tem uma coisa que essa mulher aqui é boa, é em gestão, cara. Não é à toa que ela tem uma das maiores credoras do Brasil, forte aí a marca da Crefisa no mercado brasileiro. E agora ela trata o Palmeiras, muitas vezes, ora a gente reclama aqui como um banco, só que a parte boa dela tratar o Palmeiras como um banco é isso aqui que a gente vai falar para vocês agora. É grana atrás de grana entrando no Palmeiras e mais uma vez, adivinhem, fechando aí com superávit novamente, comparando com os rivais. Corinthians é até pleonasmo, né? Falar que o Corinthians tem dívida. O Corinthians deve mais de 2 bilhões, cara. Eu não sei como é que o Corinthians ainda opera no Brasil, cara. Esse time tinha que ser fechado pra ontem. Mas mesmo assim, os caras devendo aí pra Caixa, devendo pro povo brasileiro, devendo pra todo... É o time do povo, mas é o time do povo que deve pro povo. É impressionante, né? 2 bilhões, contrata Memphis Depay, paga, absurdo pra esse cara. Vocês viram o contrato que foi divulgado do Memphis Depay? Pelo amor de Deus, cara, como é que o Corinthians consegue fazer essas coisas? Eu não sei como é que a Receita Federal não bate na porta do Corinthians até hoje, cara. Eu não sei. A verdade é que eu sei, tá? Financeiramente, não é interessante acabar com o time do Corinthians, porque assim, ó, gera muita receita pra muita gente por aí, tá bom? Isso aqui é só um parênteses pra você ficar pensando. O que deveria ser feito era a Receita bater na porta do Corinthians e o Corinthians, sinceramente, velho, 2 bilhões de dívida. Olha, o São Paulo também devendo quase 1 bi, 800 milhões de déficit aí, que os caras publicaram, tá lá no portal do São Paulo, isso daí não é nada inventado por mim. Santos tentando se reestruturar e o Palmeiras, mais uma vez, com superávit. É impressionante a gestão da Leila Pereira em relação a fazer caixa no Palmeiras. Nesses últimos dias aí, após a análise do Conselho de Orientação e Fiscalização, o famoso COF, o Palmeiras publicou em seu site o balanço financeiro dos 2 primeiros meses de 2025. Assim, o Palmeiras deverá arrecadar mais de, anota aí, 417 milhões com vendas de jogadores neste ano, cara. Curiosamente, a previsão era de que o Alviverde arrecadasse 301,6 milhões em transações, incluindo o reconhecimento contábil da venda do Estevão para o Chelsea. Contudo, o clube vai bater com sobras essa meta, muito por conta da negociação inesperada do Vitor Reis. Para ter uma ideia, aí, até fevereiro o maior campeão nacional já arrecadou 256,9 milhões com vendas de atletas, tá? Em 2 meses, velho. Inclusive, em julho, o Palmeiras deve lançar mais 161 milhões em seu balanço referente à saída do jovem prodígio Estevão. De modo resumido para vocês aqui, o que explica os valores em apenas 2 meses é a negociação aí do zagueiro Vitor Reis para o Manchester City e dessa forma a transferência do zagueiro girou em torno aí de 217 milhões e significou 85% da receita prevista para o ano todo em transferências de atletas. Além disso, meu querido Palestrino, vale destacar para vocês que o Verdão teve um superávit de 159 milhões nos 2 primeiros meses de 2025. Por outro lado, cabe ressaltar para vocês aqui também que o fato de já ter atingido a meta não exclui a possibilidade do Alviverde realizar novas vendas após o Super Mundial. E isso vai acontecer, tá? Piquerez eu acho que vai receber proposta, Richard Rios vai receber proposta. Pode anotar, depois vocês me cobram aqui no canal. A ideia da diretoria da dona Leila Pereira é manter a base do elenco até o fim da temporada, mas não descarta negociações pontuais de acordo com informações aí do Globo Esporte. De qualquer forma, é interessante observar que a tendência é que as negociações de atletas continuem sendo a principal fonte de renda do Palmeiras. Para quem não se lembra, em 2024 o Verdão arrecadou 440,3 milhões com vendas, sendo as maiores de Endrick para o Real Madrid e de Luiz Guilherme para o West Ham da Inglaterra.
eu vou falar o que pra vocês, né? Todo mundo, o palmeirense, em boa parte aí, critica a Leila Pereira e ele tem razão em algumas coisas que ele critica. Só que assim, aí você vai ver os rivais, todos os rivais queriam ter essa mulher aqui como presidente dos seus respectivos clubes, cara. É impressionante, a mesma coisa serve pro Abel. Os palmeirenses criticam o Abel, mas todos os clubes brasileiros, eu não conheço um que não ia querer o Abel Ferreira como técnico. Então, Palmeiras vive uma geração maravilhosa, aproveitem isso daí. Deixei a Dona Leila dando o acenozinho pra vocês, que ó, ô Dona Leila, por gentileza, com todo o meu coração, falo isso pra senhora. Se a senhora se preocupar em cuidar somente da gestão do Palmeiras e ficar mais caladinha, não querer ser aquela estrelona, querendo aparecer pra todo mundo, ficar enchendo o saco da torcida toda hora dizendo vocês estão mais calmos. Se a senhora parar com isso e se reservar a cuidar do Palmeiras de forma aí no backstage, sem aparecer muito, a senhora vai ser muito melhor do que a senhora já é. Tá bom? Aqui tá um recado de um palmeirense humilde pra senhora, que gostaria, tá? Já gosta muito da gestão financeira que a senhora faz no Palmeiras, mas se a senhora, fica quietinho um pouquinho mais, deixa pra quem cuida de futebol falar de futebol e a senhora cuidar das finanças e da diretoria do Palmeiras. Aí você vai ver esse Palmeiras explodir ainda mais do que já tem explodido. É um time que faz inveja a todos os seus rivais. A única coisa que os rivais têm pra falar é mas e o Mundial? É mas e o Mundial? É a única coisa que eles têm pra falar. Então, o Palmeiras foi lá, pegou a impressora, né, mais conhecida como Estádio do Corinthians e imprimiu o convite, porque o Palmeiras vai estar nesse Mundial desse ano e os caras vão estar assistindo de casa. Essa foi a resposta do Palmeiras, brilhante, é uma provocação que rolou aí. E cara, posta nos comentários você, palestreiro, eu não sei o que dizer sobre isso. Palmeiras vive uma época maravilhosa aí, principalmente com muita grana no cofre. E pode esperar, eu acho que ainda vai ter mais contratações pontuais para esse Mundial de Clubes aí. Eu acho que a gente vai ter surpresa, hein? Tô esperando, viu, Dona Leila? Tô esperando. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais uma edição extensa do nosso canal Notícias Meu Verdão, mas eu não podia deixar de trazer essas informações maravilhosas do Palmeiras. Vocês sabem, eu faço apenas um vídeo por dia, por isso que os vídeos são longos, né? Se eu fosse como outros criadores de conteúdo que fizesse 3 ou 4 vídeos por dia, os vídeos seriam menores. Mas como eu faço uma só, eu acabo resumindo tudo pra vocês de principal no Verdão num vídeo apenas pela manhã. Obrigado demais aí pela presença e pela audiência de todos vocês. E não esquece do papel de vocês, pois se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações, o like e agora tem outra função que vocês têm que fazer, o hypar que aparece aí depois que vocês clicam no like. Fechado? Assim vocês ajudam demais o nosso trabalho por aqui. Vou indo nessa nesse feriadão aqui. Conto demais com vocês, volto num próximo vídeo. Um excelente feriado abençoado pelo Papai do Céu a vida de vocês. A gente se vê e avante palestra.